Combatentes prontos e preparados para mais um combate. Você está no canal Combate pela Oração e não se engane, você não está no fast food espiritual. É mais um momento de reflexão que eu estou fazendo, mas nos moldes do fast food espiritual, certo? Estamos na rua, tá vendo? Uma avenida, talvez a principal da cidade, e vamos refletir um pouco, né, sobre as coisas que têm acontecido na vida. Uma coisa que está misturando, um caso atual, que está misturando política com religião, não é? Que é esta senadora, acho que do Mato Grosso, se não me engano, Soraya, está criticando o Frei Gilson, não é? Então, eu também como católico, eu também como servo de Deus, eu vou dar a minha opinião a respeito disso, do que realmente está acontecendo. Eu fiz hoje, né, essa questão, comentei hoje, mas eu vou falar um pouco daquilo que eu comentei também, né? E tudo diz respeito também a passagem de Lucas, se não me engano, Lucas 6, 43 a 45, que as árvores elas são conhecidas pelo seu fruto. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim, uma árvore ruim não dá fruto bom. Tá, e com isso, eu não quero julgar ninguém, mas a partir do momento que ela julga o Frei, e até então, pelo que eu saiba, né, em nenhum momento o Frei se manifestou com relação a isso, me dá o direito também de falar dela, se ela fala do Frei, mas não em tom de julgamento, tá? E eu não tenho o poder e a autoridade de mandar ninguém para o céu e nem para o inferno. Eu só estou falando aquilo que realmente foi colocado, não é? Até então, porque como eu falei anteriormente, eu não julgo uma vida inteira, mas sim pontos públicos, né? Situações públicas que ela viveu. Essa mulher, vou colocar as coisas que a gente sabe, né? E sem julgamento, mas ela traiu um político para se tornar senadora, depois se aliou ao político contrário, um adversário, um inimigo político, aonde esse inimigo político que ela se aliou, traindo o primeiro, apoia todas as coisas que a igreja não apoia, e ela se julga católica, não é? Mas é ministra de um presidente que apoia aborto, ideologia de gênero, tudo aquilo que a igreja é contra, ele é a favor. Então, nesse caso, a gente vê, né, como que são as coisas, não é? Ela se aliou a esse... E agora, há pouco tempo, numa CPMI, ela se juntou com outro político desse mesmo partido para falar mal. Não, muito pior que falar mal, para simplesmente difamar, mentiras, insinuando que um outro político seria estúpido, né? A dor, não é? Que não pode se falar aqui no vídeo. Espera um pouco. Eu não vou assim falar com relação ao Frei Gilson, né? Agora voltando a ele, comparando, que seja um homem que tem autoridade, por exemplo, de um servo como o Monsenhor Jonas Abib. Não é, mas é um homem reconhecidamente um homem de Deus. Como disse a passagem, a árvore é conhecida pelos seus frutos. E ele é um homem de santidade, um homem de poder de Deus, sim, de humildade, e reconhecidamente um homem que faz a vontade de Deus. Então, sim, né?
tem créditos espirituais com relação a isso, mostrando uma vida de santidade. Nunca ninguém, somente essa mulher veio recriminá-lo. Mas esses políticos, eles apontam situações, mas não provam as situações, porque a política vive da mentira, enquanto o homem de Deus, ele vive exatamente, né, conforme aquilo que Deus quer. Essa é a diferença do pecado e da santidade. A santidade é fazer o que Deus quer a todo custo, e o pecado é fazer aquilo que nós desejamos, que nós verdadeiramente queremos fazer. Aí está a grande diferença. E assim, o homem de Deus tem que ter o seu respeito, mas sempre, essas coisas sempre iam acontecer. O homem de Deus sempre vai ser perseguido, insultado, porque ele faz a obra, né? E aqui eu falei que a política se mistura com religião, mas não falei de partido, não falei de ideologia, porque não é essa a intenção. Mas o erro tem que ser apontado. Para nós que somos cristãos, a gente precisa apontar o erro, mostrar que uma mulher que para criticar um homem de Deus, coloca um carimbo de católica na testa, diz que vem de berço católico, mas falasse ser católico com a boca, tudo bem, qualquer um pode falar, mas viver o catolicismo são para poucos. Viver a graça de Deus é para pessoas como o Frei Gilson. Então a palavra diz: não julgueis para não serem julgados. Ela está julgando um homem sem apresentar provas, não é? E não sem fundamentos também. É o desespero de quem está acabando o mandato e sabe que não vai se reeleger. É complicado, não é? Então, acabou para ela, acabou a vida política. Talvez nem para vereadora, mas nem para síndico de prédio ela consiga ganhar. Mas a grande realidade é essa: não mexa com um ungido de Deus. Nós que pregamos a palavra, nós conhecemos as pessoas, não é? Dentro da igreja, Frei Gilson é reconhecido não pelas lindas palavras que ele fala, que também muita gente reconhece por assim, mas o seu verdadeiro reconhecimento se dá pela sua vida, pela sua vivência, pela sua experiência, ainda jovem, mas um jovem que disse sim a Deus e que busca uma vida diferente. Um ser humano falho, mas que até hoje nunca apresentou nada que se possa desaprovar. Muito pelo contrário. Sua missão traz frutos de verdadeira conversão. Certo? Eu falo isso porque essa senhora colocou um carimbo de católica na testa e deu uma carteirada de católica. Uma coisa é a autoridade dela dentro do Senado. A outra coisa, ela dentro da igreja. Ela dá essa carteirada. O que ela fez de bonito dentro da igreja? Ou seja, até mesmo como política. Que obras ela favoreceu a igreja por conveniência se chamar católica? Ou simplesmente eu me denomino católico e a partir daí eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Se fosse falar, por exemplo, de outros autoridades católicas, vou dar nome aos bois, por exemplo, o tal do Júlio Lancelotti, que faz as obras e gosta do holofote, que ele é o padre dos pobres, ou então que trabalha
a favor de uma ideologia nefasta, que é a favor de aborto, que é a favor de ideologia de gênero, entre outras coisas. Não é? Tô dando nome aos bois. Tem outros, tá? Leonardo Boff, Frei Beto, vários. Tem vários que a gente poderia denunciar. Mas não vou ficar falando aqui da vida deles. Não vou ficar colocando as obras, as más obras dessas pessoas. Venho aqui para falar do Frei Gilson. Ele que foi falado, né, sobre a vida dele. Então, como Jesus diz, atire a primeira pedra que não tiver pecado. Mas antes de atirar, apresente o pecado dele, o erro dele. Ele erra, ele é humano. Mas qual erro ele tem? Porque se eu precisar apontar, eu vou apontar as virtudes, que é o que ele tem mostrado. Tô com essa voz porque tô subindo o morro. Que ao contrário, no fast food espiritual é descendo, agora tô subindo, voltando. Agora, apresentem, né? Apresentem aí o erro do Frei. Porque não tem. Mas ela, por uma questão pessoal, por um desespero de saber que não vai se reeleger, ela por uma questão humana, porque o Frei se permanece em silêncio? Hein? Porque ele segue a vontade de Deus. Aqueles que caluniam, aqueles que mentem, ele não vai retrucar, não é? Ele recebe com carinho e segue, porque não importa ser justificado pelos homens, ele já recebeu a justificação por Deus. É isso que importa, certo? Então, Frei Gilson, eu não sei se esse vídeo chega até você, eu acredito que não, mas tenha o meu apoio, a minha oração e o meu carinho. Que Deus te abençoe. E tem também a minha admiração pela sua grandeza de alma, pela sua importância na evangelização. Que surjam mais Frei Gilsons, surjam mais pessoas que se comprometam com o Senhor, que vivam o sacerdócio, abandonando o mundo para servir aquilo que Deus quer que servamos. Que venham mais Frei Gilsons nesse mundo. E que, infelizmente, tenham menos senadoras como essa. Pessoas que ousam a falar mal do homem de Deus. Sem fontes, sem provas, sem nada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine e que possamos assim aprender com essa situação. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.